Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, o Desenho Notícias, segunda edição, começando agora nesta quinta-feira, 1º de abril. Comigo, Fausto Oliveira, sempre trazendo para você um ponto de vista alternativo ao noticiário econômico que você conhece e vem a saber pela grande imprensa. Hoje saiu o resultado da pesquisa industrial mensal do IBGE, com o resultado do setor industrial brasileiro que depois de alguns meses, 9 meses consecutivos de alta na produção física, veio a ter a primeira queda, que foi de 0,7% frente a janeiro. E isso marca uma reversão daquela tendência que vinha desde o meio do ano passado, mais ou menos, de aumento da produção industrial. E aí, por que é que isso aconteceu? Na verdade, quer dizer, e aí vou dar umas estatísticas aqui antes de começar a interpretação. O setor industrial, portanto, cai 0,7% em fevereiro em relação a janeiro, mas nos 12 meses acumulados terminando em fevereiro, a queda acumulada é de 4,2%. Então você vê que é uma queda expressiva que vem carregada dos 12 últimos meses. Apesar do fato de que nas estatísticas mensais anteriores você tinha 9 meses de crescimento, de 9 meses positivos. Então você percebe que houve, no meio disso tudo, algum evento que fez a produção industrial mergulhar muito. E foi, logicamente, a pandemia. E aí, abrindo um pouco os dados, vamos falar um pouco sobre os setores, Setor de veículos automotivos, reboques e carrocerias teve uma queda braba, foi queda de 7,2% em fevereiro diante de janeiro. A indústria extrativa brasileira, apesar da alta de preços de commodities minerais e agrícolas no mercado internacional, também teve queda em fevereiro de 4,7%. Entre outros setores que tiveram queda aí, aparecem alguns intensivos em mão de obra, portanto com comprometimento aí da massa de empregos, não é verdade? Você tem a queda já nos produtos têxteis de 9% em fevereiro, produtos de metal de 4,1% a menos em fevereiro, couros e calçados 5,9% a menos, produtos diversos, aí entra realmente uma variedade muito grande de coisas, 8,2% a menos em fevereiro. E aí coisas mais de indústrias de base e indústrias específicas. Então, coque, derivados de petróleo e biocombustíveis também caiu, 0,7%. Farmoquímicos e farmacêuticos caíram 3,4%. Na parte de confecção de vestuários e acessórios, que já não é o têxtil, é o produto derivado do têxtil, que seria as roupas e os acessórios, caiu 3,5%. E bebidas também caiu 1,8%. Entre as partes da indústria brasileira que tiveram alta em fevereiro, que mantiveram o seu ritmo de alta, estão outros produtos químicos, que não são aqueles designados por setores já muito tradicionais, que merecem pelo IBGE a sua separação. Então são outros produtos químicos com 3,3% de alta, o que deve inclusive ter a ver com a demanda de oxigênio, já aí antevendo um pouco a interpretação, a demanda por oxigênio hospitalar, que subiu muito no Brasil em função do Covid. E máquinas e equipamentos, que continua se beneficiando do dólar depreciado com mercado internacional. Pois bem, o resultado aponta para aquilo que a gente já vem comentando aqui tem um tempo, não é verdade? A recuperação, a famosa recuperação em V, chamada de recuperação V, porque depois de um grande mergulho no gráfico ela teria despontado e chegado a um patamar de recuperação plena, que foi verificada em vários lugares do mundo. No Brasil, também se verificou a partir de certas políticas que foram implementadas no ano passado e que, logo que foram canceladas, e aí notadamente auxílio emergencial, auxílio para empresas e também a facilitação de crédito e consumo via juros baixos, que também está cancelada, dado o choque de juros que o Banco Central já anunciou, o cancelamento dessas políticas ou desidratação das mesmas políticas, auxílio emergencial menor, que teve uma paralisação de 3 meses, etc, etc, tudo isso começa a cobrar o seu preço. Então a demanda reduziu-se. E agora a produção começa também a se reduzir proporcionalmente. Então a recuperação em V
não se sustenta, nem para ficar no plano, que seria assim, uma forma de uma raiz quadrada. Não, ela teve o V e já está fazendo uma espécie assim de perna para baixo novamente, né? A letra aí, no caso, vai acabar virando uma espécie de M, né? E ela não vai se sustentar. O caso aí é o seguinte, então, a taxa de câmbio acaba sendo o único fator que hoje ainda segura para os setores que são exportadores, porque pela via da demanda agregada, nós hoje temos um problema muito sério de sustentação da demanda. Vejam bem, vestuários, materiais de construção e alimentos, no ano passado, foram setores que tiveram altas robustas. Nesses 9 meses de alta consecutivos aí que eu falei no início, foram setores que tiveram altas robustas. Mas, claro, havia uma situação em que, claro que artificialmente, em função da resposta acertadamente dada para a pandemia, o auxílio emergencial deu uma fortalecida na demanda agregada muito grande, acima da renda média para uma parcela muito grande da população. 60 e tantos milhões de pessoas receberam por mais meses, por 5, 6 meses, se eu não me engano, R$600 por pessoa. No caso de mães solteiras, eram R$1.200. Isso trouxe para a economia um poder de demanda e comprova, naturalmente, que demanda é PIB. Então, se o PIB brasileiro só caiu 4%, mesmo com todos os lockdowns, etc., foi por causa disso. Então, PIB é demanda. A partir do momento em que houve demanda, houve recuperação dos setores, houve atividade econômica. Se o Brasil não teve um PIB ainda menos pior, vamos dizer, uma queda de 2 ou uma queda de 1, foi porque, afinal de contas, nós, desindustrializados como estamos, não temos uma base produtiva que, mesmo com demanda agregada fortalecida, possa, no curto prazo, produzir um resultado muito robusto. Precisaria de uma política industrial de médio e longo prazo que sustentasse, pelo lado da produção, aquilo que a demanda sustenta no curto prazo, via consumo. Compreendem? Aí nós não temos isso. Então, hoje, né, sem ter a política industrial e tendo a demanda voltando para o patamar deprimido, em que ela está com 14% de desemprego, né, com dificuldades de manutenção do nível de consumo por causa da alta taxa de juros que já vai chegar, né, vai crescer, já está crescendo e vai ficar alta em relação à possibilidade de consumo e crédito da sociedade no momento, né, porque o choque de juros já está encomendado, o mercado financeiro venceu, o Banco Central entregou o que eles queriam. Então, basicamente, o que está se prometendo aí para 2021, como a gente já tinha falado várias vezes aqui, é uma recuperação da indústria que vinha do ano passado paralisada, um setor de serviços muito reprimido, tanto pelos lockdowns quanto também pela demanda muito fraca, e um setor de bens primários, na verdade, ainda vivendo muito da exportação e do preço alto. Então, basicamente, o PIB brasileiro esse ano deverá não se contrair, porque de menos 4% dificilmente ele se contrairá novamente, mas ele vai ter uma recuperação muito tímida, é o que indica aí com os primeiros números dos primeiros 2 meses da indústria, né, e também dos serviços e do comércio, todo ele assentado sobre exportações de bens primários, e que, portanto, por serem uma economia de concentração de renda e de concentração de capital em regiões do Brasil específicas, não tem encadeamento suficiente para poder fazer a distribuição dessa renda e, portanto, você vai ter um cenário para PIB e um cenário para PIB per capita diferente, como tem sido a toada no Brasil, né? Fatalmente vamos ver aí um ano de muita dificuldade, com pouca disposição do governo federal de compensar a dificuldade via programas de assistência como foi no ano passado. Bom, dado esse cenário, de fato, é claro que então todos os setores da economia real já prevêem reajustes das suas expectativas para baixo, enquanto, claro, os setores da economia improdutiva financeira prevêem, já fazem reajustes para cima, né, dos seus ganhos ao longo do ano. Então é isso, esse é o cenário. Eu vou deixar o link aqui embaixo de uma matéria que eu coloquei no site da Revolução Industrial Brasileira, que é aberto, você vai poder ler com esses dados e uma pequena análise, tá bom? Aqui no link o primeiro comentário fixado. Na descrição você encontra como apoiar a Revolução Industrial Brasileira, participe desse projeto.
É mais informação, diferente da mídia tradicional, sobre a economia real brasileira, com interpretações, e você que conhece aqui o trabalho sabe que é interpretação mesmo. A gente sempre vai colocando o máximo que pode para você conseguir entender melhor o que está acontecendo na economia brasileira e por que é que os rumos, tanto da política quanto da sociedade, acabam, de certa maneira, correspondendo a isso. Beleza? Desenho Notícias volta amanhã, primeira edição às 10 da manhã, às 11 da manhã. Um abraço, até amanhã.